Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, continuar falando sobre o curso de Física, né. A minha experiência quando eu entrei no curso de Física da universidade, né, da UFPA, campus do Guamá, Belém, né, em 2004. A minha turma tinha 40 alunos, né, futuros licenciandos, né, e nessa ocasião o curso era diurno, né, esse curso que eu fiz. Então, com a minha experiência, basicamente no primeiro semestre, né, quando eu entrei no curso de Física, né, eu estava super feliz, né, tinha acabado de sair do vestibular, todo contente, né, tinha conseguido uma vaga aí numa universidade, né, pública, e, e eu estava muito contagiante, assim, muito alegre, né, com a aprovação e finalmente iria cursar, né, um curso em que eu estava com toda a vontade, né, de fazer, né, mas realmente não sabia das dificuldades do curso, né. Então, assim, o que eu posso dizer para você, no primeiro semestre eu fiz basicamente algumas disciplinas, né, mas eu posso citar duas, né, que são as principais, né, Cálculo 1 e Física 1, né. Cálculo 1 eu cursei Cálculo 1 e Física 1 no mesmo semestre, né, no primeiro semestre. Eu fazia essa disciplina nas segundas, quartas e sextas, né, durante um semestre. E aí, essa disciplina, tipo, eu chegava na universidade 7 horas, 7h15, né, a horário da aula era 7h30. E aí, cálculo 1, né, o livro-texto que nós utilizamos foi o Guido-Risi, né, volume 1, e o livro de física, né, era o Halliday, tá? Halliday-Resnick. E quem eram os professores, né? Os professores foram ótimos, excelentes professores, né? O professor Joaci, né, de cálculo 1, o professor de física 1, o professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, né? Também foi um excelente professor, né? Isso me motivou muito, né, no primeiro semestre, né, ter bons professores e ter contato com pessoas competentes, né, que de fato ministram o curso, né, com certa responsabilidade. E aí, que é interessante notar, né, que olhando aqui o meu roteiro, né, então eu fazia as disciplinas pela manhã, né, e aí eu tinha que, e o período quando é que eu revia a matéria, né, qual era a minha conclusão, né, eu tinha que, bem, se estou fazendo a disciplina de manhã, então tem que rever, passar limpo o conteúdo. Eu fazia isso em geral à tarde e à noite, né? Ah, e aí eu passava limpo, né? Revia a matéria, o conteúdo, que às vezes era muito rápido e aí só aquilo que era dado na sala de aula não era suficiente, né? Ia percebendo conforme eu ia fazendo os exercícios, né, as avaliações, né, as atividades propostas pelos professores. E aí eu posso dizer para você o seguinte, que eu tive muita dificuldade, né? Quando eu saí saí do vestibular, né? Tinha acabado de fazer o vestibular em 2003, né? E entrei na universidade em 2004. E aí eu disse, bem, eu acho que eu sei, né? Alguma coisa de matemática, né? E aí realmente eu caí do cavalo, né? Percebi que o buraco era mais embaixo, né? Tipo, tive que estudar novamente função, né? Rever alguns conceitos, né? Fazer uma revisão bastante ampla de funções, né? Porque isso é muito importante para a disciplina de cálculo, né? Você tem uma boa base de função, de conjunto, né? Principalmente dos números reais, que é o capítulo 1, se não me engano, do Guido Risi. E ter contato com o cálculo diferencial integral, né? Isso me causou um choque, né? Eu nunca tinha visto a disciplina e aí foi realmente um assunto novo. Realmente eu fui descobrir uma nova matemática, uma nova maneira de enxergar o mundo, né? E, claro, isso foi super importante, mas o primeiro contato eu tive muita dificuldade. E aí eu percebia que
que, que só aquilo que era dado em sala era muito pouco, né? E eu tinha que pegar livros e rever, né? Não tinha dinheiro para comprar livros, né? E aí eu ia na biblioteca. Não tinha também dinheiro para comprar, por exemplo, tirar toda a impressão do livro, né? Em uma Xerox. Realmente naquela época para mim não tinha condições. Então eu tinha que rever aquilo de alguma forma. Então eu começava revendo aquilo que era visto em sala. E aí eu ia complementando com a leitura dos livros, texto, né, fazendo exercício. É interessante notar que o Guidorize, né, o Guidorize, se você começar, quem já fez esse curso, quem já leu o Guidorize, você pega lá o exercício 1, calcule o limite de algumas funções. Aí você começa, o primeiro exercício é de A a M, aí depois você vai para o segundo exercício de a T, aí o terceiro de A a Z, ou seja, você faz muitos exercícios, né, e você acaba aprendendo, né, por um método aí que eu posso chamar de um método exaustivo, né, você fazer exercício, né, treinar, é aquilo que eu sempre digo, né, você tem que, para você ser bom em algo, né, você precisa treinar, e uma forma de treinar é você fazer muitos exercícios, né, exercícios parecidos, né, por exaustão, certo? Então, assim, o Guidorize, né, é esse livro aqui, né, que agora hoje eu tenho, né, mas na época eu não tinha, né, Luiz Guidorize, um curso de cálculo, né, volume 1, né, tive muita dificuldade com esse livro, principalmente com a parte de demonstrações de demonstre por epsilons e deltas, né, esse livro formalmente, né, ele é um bom livro, né, ele não é um livro ruim, ele é um bom livro, o problema é se acostumar, né, com a linguagem que ele apresenta, né. Tive muita dificuldade, fazia o exercício várias vezes, o mesmo exercício, fazia outros, né? Tinha bastante contato com assuntos muito interessantes nesse livro. Já o livro de Física 1, né, que eu fiz, né, também não tinha um livro, não tinha Xerox, mas eu acabava ficando na biblioteca, né, para estudá-lo, né? Física 1 Halliday, quarta edição, né? Herdick, Halliday e Cramer, né? Esse livro nós vimos quase, né, com o professor Crispino, praticamente quase todo o livro, né? Claro, alguns tópicos, né, de forma bastante resumida, e aí ficava a seu critério, né, rever esses conteúdos em casa com um tempo mais oportuno, mais sobra, tá? Então, quando eu entrei no curso de Física, né, eu percebi bem, tinha muita dificuldade, e aí eu tinha que realmente rever tudo aquilo. Eu passava horas, né, horas assim durante a semana na biblioteca. Final de semana não tinha final de semana, né, vida social, pode esquecer, né, não tinha. E eu ficava resolvendo aqueles exercícios, tentando entender, compreender para tirar uma boa nota, né, principalmente nas disciplinas do curso, as principais disciplinas do curso, né, cálculo e física. E eu tive êxito, né, nesse primeiro semestre, né, após muita dificuldade e correria e tentando fazer grupo de estudo com os meus amigos, né, do curso, e a gente estudava aquilo e tentava rever de alguma forma, ia na casa de um, estudar um assunto, e depois na casa de outro, né, fazer esse revezamento aí para poder aprender alguma coisa com essas táticas, né, de estudo, perfeito? Uma outra coisa interessante de notar, né, é que na época, quando eu entrei na universidade, né, eu não tinha computador, não tinha celular, né, e para falar a verdade, eu só tive o primeiro contato com o computador foi na universidade, né. Lá eu conheci o que era o computador, né, fui começar a aprender, digamos assim, por conta própria, né, abrir um arquivo em Word, fazer uma apresentação em PowerPoint, né, mexer alguma coisa no Excel, tá? Acessar a internet. Então esse primeiro contato foi só na universidade, em casa não tinha, né? E celular naquela época também estava fora de cogitação, tá? Hoje com a internet, com o celular, você tem acesso aí a muitos conteúdos, né, interessantes aí
não só você tem acesso a livros, né, a e-books, né, PDFs de solucionários de certos livros texto, você tem acesso a aulas, né, de outros professores, né, de outras instituições. Então, o leque de opções, né, que a internet hoje criou, né, para nós professores, para alunos, né, para quem necessita realmente desse ambiente, é fundamental, né? Então, hoje, se você não tem condições de comprar um livro, mas você tem acesso à internet, você pode baixar um PDF, ler, né? Eu sei que a leitura do PDF nunca é igual de um livro físico, mas já ajuda, né? Já é alguma contribuição nesse sentido. Então, hoje a facilidade está muito grande com relação ao acesso de informação, né? Graças à internet. Isso é bom. Naquela época, quando eu fiz, isso não tinha e realmente eu nunca vi um solucionário, por exemplo, do Moisés Nussensweig, ou um solucionário do Halliday, do próprio livro de cálculo Guidorizi. Já vim ter acesso a isso já depois de um certo tempo, que eu já tinha terminado a graduação, mas durante o curso realmente isso é, estava estava distante aí desse acesso, né, a esse tipo de conteúdo. Então, boa parte do tempo que eu passava na universidade, pela manhã era fazendo as disciplinas e à tarde e à noite fazia ia para a biblioteca, né, alguns dias da semana e ficava lá, né, horas tentando entender algum conteúdo. E assim, eu posso dizer que eu sou muito focado, né? Se eu quero alguma coisa, eu vou tentar de alguma forma conseguir, né? Então, como eu queria aprender de fato aquele conteúdo e via que ele era necessário, então eu tinha que de alguma forma conseguir contornar isso aí, tentar aprender por aquele livro ou por outro, ter acesso à informação era muito importante para mim nesse primeiro semestre, tá certo? O professor Joaci, né? Ele era um professor muito interessante porque ele vestia a camisa de fato, né? Quando ele dava o curso de cálculo 1, né, para nós, ele, é, ele se empenhava muito, né? Explicava e passava as atividades, né? Ele era uma pessoa muito competente, né? Ainda é, né? Ainda está vivo, né? Uma coisa interessante do professor de Crispino, né? O professor de Física 1 que eu tive, que ele levava uma maleta, né? Uma maleta com alguns materiais de experimentos, né? Bolinhas, molas, pêndulos, né? Levava alguns experimentos simples, né, para dentro da sala de aula e tentava mostrar, né, instigar na gente aquele espírito de curiosidade, aquele espírito de um físico, né, que deve ser, né, que é aquele camarada que quer sempre descobrir as coisas, né, tentar ter a curiosidade, né, atiçar a curiosidade para tentar entender é, ou tentar compreender algo, certo? Então ele dessa forma de trabalhar, né, dando a aula e levando um experimento, tentando mostrar o que é uma queda livre, um lançamento vertical, um lançamento oblíquo, olha aqui como é que é a energia no sistema massa-mola. Então, assim, tentando mostrar para nós um pouco, né, tirar um pouco aquilo do quadro, tentar mostrar para nós, né, um pouco na prática, né, o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo, qual é a análise que está sendo feita, né, qual é o objetivo daquilo. É muito importante, né, você despertar, atiçar nos seus alunos, né, para quem está fazendo curso de física, atiçar a sua curiosidade, né, é fundamental, tá? Depois, né, ele também nos mostrou o livro-texto Moisés Nussensweig, né, esse livro aqui, volume 1. Eu confesso para vocês que esse livro ele é um ótimo livro, só que inicialmente, quando eu ficava muito frustrado, né? Porque quando eu começava a tentar responder o livro, alguns problemas, eu não conseguia, né? E isso dava uma sensação para mim de impotência muito grande. Rapaz, eu estudei tanto esse conteúdo e tal, pensava que eu sabia, agora que eu vou fazer, eu não consigo fazer um problema do Moisés, né? Então, o livro do Moisés ele é um livro bom, né? Só que já tem que ter uma boa base, né, de conteúdo, da matemática envolvida para você começar a resolver os problemas. Então, como eu achava que tinha, né?
eu tinha muita dificuldade inicialmente com Moisés. Hoje, claro, né, depois de passar dessa etapa, né, depois de amadurecer sobre o conteúdo em alguns assuntos, em alguns tópicos, né, eu resolvo tranquilamente o exercício do Moisés, né, estou fazendo aí fazendo, né, ao longo do tempo aí uma playlists, né, de resolução solucionária do livro do Moisés, que é um livro que é referência para o curso de física, né? Então, solucionários aí para física básica 1, 2, 3 e 4, certo? Tinha muita dificuldade com esse livro na época, né? Gostava mais do Halliday, e então fiz uma boa base do Halliday e só depois eu passei para o Moisés para tentar começar a resolver seus problemas, perfeito? Uma outra coisa interessante de se notar é na época quando eu entrei na graduação, né, não tinha bolsa, né? Então quem me sustentava na sua maioria era minha avó, né? Meus pais também faziam suas contribuições, né? Faziam muito esforço aí para arrecadar algum dinheiro para eu poder arcar meus custos, né, de passagem, né? Porque eu morava em Castanhal, né? E aí eu fazia esse trajeto Castanhal-Belém todo santo dia, né? Então isso era uma despesa aí, uma despesa com passagem, né? A questão também, mesmo RU a R$ 1 naquela época, né? Um restaurante universitário, mas também era uma despesa, então tinha que ser. Eles me ajudaram muito, né? Minha avó, meus pais, né? Fizeram muito esforço aí para poder fazer com que eu terminasse o curso, né? Ajudando na parte financeira, né? Principalmente, né? Mas também com palavras de incentivo, né? Motivação aí, porque o curso de física é o curso de física, pessoal. Então, assim, chega um certo momento que você pensa em desistir, né? Quem não tem assim, uma linha clara, né? De ataque, né? De trilhar um caminho do início até o fim, o camarada acaba tendo muita incerteza na hora de, em um certo momento, dizer assim, pô, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que é isso que eu quero mesmo? Quero continuar? Será que eu vou parar, né? Então, assim, você ter claro que, de fato, aonde você quer chegar, olha, eu quero fazer o curso de física porque eu quero ser um policial militar, eu quero ir para a parte do bombeiro, eu quero ser um perito, eu quero ir para a geofísica. Então, assim, ter uma linha clara do qual é o seu real objetivo de fazer um curso de física para pensar lá na frente o que eu vou fazer com esse curso é muito importante, né? Então, ter pessoas que lhe apoiem, né? Principalmente seus familiares, amigos, é importante, perfeito? Então, não tinha bolsa inicialmente, fui conseguir uma bolsa depois, né, de estar na universidade depois de um certo tempo, se não me engano, depois de 2 anos, que foi uma bolsa do Programa de Educação Tutorial, PET, né? Que era uma bolsa para você fazer ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade. Tive o maior orgulho de participar desse grupo, né? Um grupo de 12 bolsistas, onde nós compartilhávamos conhecimento, informações, né? É, tive uma boa experiência aí, né, nesse programa, né, de bolsas do governo. Então, participar de um projeto de pesquisa, seja de ensino, de extensão, algum projeto que faça você crescer de alguma forma profissionalmente, é muito importante, né, quando você entra na universidade, perfeito? Uma outra forma também de conseguir algum tipo de dinheiro, né, para me manter ao longo do curso, né, foi dando aulas particulares, né? Então dava aulas particulares para alunos, né, do ensino médio, principalmente para poder me ajudar de alguma forma com a parte financeira, né? Ah, e aí, um espírito que eu sempre tive, né, quando eu via aquele conteúdo na sala de aula e eu ia passar limpo, e aí, na hora de resolver um exercício eu via que eu tinha dificuldade, eu disse, rapaz, eu tenho que melhorar, né? Então, aquele espírito de buscar o conteúdo, sempre, é, a, a, sempre acreditar que aquilo que foi visto, dado, ou eu realmente fiz uma revisão daquilo que foi passado, era insuficiente, né? Buscar sempre
ler outros livros, né? Além dos livros, começa primeiramente lendo os livros textos, né? Que são da disciplina. E aí depois buscar outros, né? Tentando encontrar, tentando de alguma forma contornar, né? Dificuldades que nós temos ao longo do curso é fundamental, né? O que eu posso dizer para você, né, que está entrando no curso de física, se você tem um objetivo claro, né, o que você quer, o curso de física é um curso de física excelente, né, um curso de física é um curso muito bom, né, tem a sua utilidade, né, para a sociedade, não somente na formação de um professor e um profissional na área, mas também em outros ramos da ciência e da tecnologia, né? Você pode tirar aí as engenharias, por exemplo, as engenharias necessitam de física, né, para você poder ter a sua desenvoltura. Assim, quem resiste a um curso de física, né, supera muita coisa, por quê, né? Porque um curso de física é um curso difícil, né? Não é porque eu fiz ou e tal. Isso já foi feito pesquisa dentro da universidade que o curso de física é um curso de físico, difícil, né, de ser concluído, né. Na época quando eu fiz, né, de 40 alunos, 40 licenciandos, né, da turma, só 4 se formaram, né, no tempo de 4 anos. Então, o índice de desistência e de reprovação é muito alto, né. Isso naquela época. Hoje ainda isso não sei se piorou ou melhorou, mas ainda é um curso difícil, certo? Então, se você conclui o curso de física, as possibilidades para você fazer seguir em outras linhas, né, outras áreas, é muito grande, né? Isso vai, quanto mais você vai avançando no teu conhecimento, as portas vão, né, tendendo a se abrir aí em outras direções que você almeje e deseja alcançar em algum momento, né, da tua vida. Uma outra coisa que é muito que eu consigo perceber hoje sendo professor, né, do curso de física, é que a dificuldade com matemática básica, matemática elementar, matemática do ensino, principalmente do ensino fundamental, né, conceitos de potência, radiciação, trabalhar com números, né, na forma de fração, né, números racionais, divisão, a relacionar isso com função, esses conteúdos, eles são a base para você fazer um bom curso de física, né? E principalmente começando com o curso de cálculo, né? Tem uma boa base para você fazer um bom curso de cálculo e só assim você começar a entender as disciplinas de física, as principais, as físicas básicas, né? Eu costumo dizer para os alunos que quando o camarada termina o curso de física, independente das circunstâncias, no mínimo você vai sair dali para ser professor, né? Dar aula, né? É um meio de ganhar dinheiro. Por mais que você não queira seguir na área da docência, né? Você queira ser um pesquisador, outra coisa, mas aquilo ali é o ground state, né? É o nível mais básico, mais, né, que você necessita para sobreviver. Olha, não estou trabalhando com aquilo que eu quero hoje, mas o que eu preciso é para me sustentar, para ter uma renda, um dinheiro, é dar aula. Então, no mínimo, quando você termina o curso de física, você tem que saber dar aula ali, né? De quê? Das físicas básicas. Então, você saber ter uma boa formação em física básica, né? E, consequentemente, de cálculo, isso é importante aí para você que está fazendo o curso de física, tá? Então, as dificuldades, elas são enormes, né? Quando você entra, às vezes o aluno quer o curso de física, mas às vezes ele não tem perfil, ele não tem uma estrutura boa, né, de uma formação boa, que já vem uma formação deficitária do seu ensino fundamental, e isso acaba recaindo no ensino médio, e, consequentemente, ao entrar na universidade. Nós fizemos uma pesquisa, um certo período lá no instituto, em que nós percebemos que não somente o curso de física, mas os cursos das engenharias, da própria matemática, os alunos têm muita dificuldade em assuntos básicos, né? Porque a matemática é a linguagem, né, da ciência, é a linguagem da física. Então, se você não tem uma boa formação em matemática, isso acaba prejudicando, até certo ponto, né, a tua compreensão, né,
nas disciplinas de física. Então, você que está entrando no curso tem que começar a rever conteúdos aí do seu ensino fundamental, ensino médio, para que você não tenha tanta dificuldade ao fazer essas disciplinas, né? Logo de cara, que eu senti muito, né? Pensava que sabia e tive que realmente refazer aí a minha trajetória de aprender novamente, né, esses conteúdos, perfeito? Bem, então, assim, para encerrar aí, né, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, né, hoje eu tive a, 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 a ideia de fazer aí esse pequeno vídeo, né, sobre esse assunto no outro ambiente, né, para deixar vocês um pouco mais relaxados, digamos assim, tá certo? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos, pessoal. Tudo de bom.